De todos os habitantes de Canaã, os filisteus não são considerados um simples povo, e sim um império. Eram inimigos mortais dos israelitas. Tinham um exército sofisticado e soldados bem treinados. Provavelmente surgiram da ilha de Creta, de onde imigraram para a costa de Canaã. Não se sabe ao certo quando essa migração ocorreu, mas já no tempo de Abraão e Isaque havia filisteus morando em Gerar, na parte sul de Canaã. Viviam no litoral do mar Mediterrâneo, numa faixa de 80 quilômetros ao longo da costa. A região deles era fértil e tinha cereais, olivais e árvores frutíferas. A religião da Filistia era politeísta, ou seja, adoravam a mais de um deus. Seus deuses eram Baal-zebub e Dagon, os quais eles consultavam supersticiosamente seus sacerdotes e adivinhos ao tomarem decisões. Os filisteus sabiam fazer aço e tinham carros de ferro, o que mostra que possuíam indústrias siderúrgicas bem desenvolvidas. Quando o povo israelita saiu do Egito, poderiam ter ido direto para Canaã, por terra, mas teriam que passar pela Filistia. Os filisteus provavelmente não encarariam a aproximação de milhares de israelitas como um mero trânsito internacional. Para evitar guerra e murmurações, o Senhor os guiou por outro caminho, do qual tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Os filisteus eram o povo mais forte de Canaã e habitaram milênios em sua costa. A permanência deles serviu para testar a obediência de Israel ao Senhor. Vez após vez, eles falhavam no teste por adotar adoração falsa. Por causa disso, o Senhor os abandonava na mão dos seus inimigos. Quando se arrependiam dos seus erros, Yahvé levantava grandes homens para libertá-los. Um deles foi Sansão, o homem que tinha uma força sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele casou com uma filisteia, Dalila, que o traiu. Com isso, Sansão foi escravizado pelos filisteus e teve os olhos perfurados, porque o espírito possante se ausentou dele, tirando a sua força. Os filisteus comemoravam a derrota de Sansão no templo de Dagon, oferecendo-lhe sacrifícios. Mas Sansão clamou ao Senhor do cativeiro em que estava, para que ele restaurasse suas forças. E isso aconteceu. Sansão entrou e derrubou as muralhas do templo onde estava a comemoração. Milhares de filisteus morreram, inclusive ele. No tempo do sacerdote Eli, quando Samuel ainda era criança, a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Nessa batalha, 34.000 soldados israelitas morreram. Eles colocaram a arca no templo de Dagon, em Asdod, na Filistia, mas a arca causou-lhes aflições. Sempre que os sacerdotes entravam no templo, a escultura de Dagon estava prostrada diante da arca. Eles colocavam a escultura no lugar, mas ela voltava a cair. E o Senhor Deus os assolou aquela cidade e arredores com a praga de hemorroida. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Anos se passaram e os filisteus continuavam a importunar Israel. Antes do reinado de Saul, eles haviam estabelecido guarnições no território israelita. Os filisteus eram fortes o suficiente para impedirem os hebreus de terem seus próprios ferreiros. Por causa disso, eles tinham que comprar ferramentas agrícolas na Filistia. A opressão era tão grande que os próprios israelitas ficavam ao lado dos inimigos. Contudo, Deus usou Jonatas, filho de Saul, para matar muitos filisteus. Foi uma grande perda para eles. Quando se recuperaram da derrota, os filisteus entraram novamente em guerra contra Israel. Dessa vez, trouxeram um super-soldado, Golias, o gigante. Mas o Senhor o derrotou através de Davi. Houveram outras batalhas sangrentas de Israel contra a Filistia. O clima era tenso entre eles. Em uma dessas batalhas, os 3 filhos de Saul morrem, e ele se suicida. No reinado de Davi, porém, os filisteus foram humilhados por Israel. Davi era obediente a Deus,
por isso os israelitas prevaleciam. Já no reinado de Salomão, não houve guerra contra eles. Os filisteus perderam muitas batalhas contra Israel, quando Davi a governava, enfraquecendo o povo. Além de Davi, a Filistia era atacada pelos babilônios, assírios e arameus, que derrubaram o império. O amorreu caiu, o jebuseu caiu, o filisteu caiu, mas Israel continuou de pé.